Então, gente, boa noite a todos. É sempre um prazer, mesmo que já chegando o final da semana, né, a quinta-feira, e eu sei que muitos estão cansados, assim também como eu, mas pode acreditar, sem nenhuma demagogia, tem sido um prazer muito grande esse contato com vocês, esse tempo juntos. E espero mais uma vez que hoje seja esse tempo de aproveitamento. Tenho aprendido com vocês também bastante. Deixe-me dar algumas informações antes de entrar no assunto propriamente dito. Algumas informações boas, espero, né? Primeiro que eu estou no finalmente do projeto de pós-graduação, no caso a especialização para o seminário presbiteriano, na área de história da Igreja do Protestantismo, né? É nesse mesmo caminho que nós estamos aqui no minicurso. Agora, obviamente, que são 9 módulos dedicados à história do protestantismo, tendo cada um desses módulos um tempo específico sobre cada área, né? Por exemplo, o primeiro módulo provavelmente será sobre o estudo dos clássicos, né? Quem foi Antônio Gouveia de Mendonça, qual a importância do livro dele, O Celeste Porvir, quando foi que ele escreveu. Então, são informações muito pontuais, específicas, em que, assim, modesta parte, será de uma riqueza extraordinária. Estou contactando já com os professores da área de história, não são professores que vão estudar para aprender o assunto, não, são professores especialistas na sua área. Já falei com o reverendo Maeli Vilela, que foi professor aqui no seminário durante um bom tempo, agora está em Teresina, foi meu professor na área de História. Provavelmente o pastor Claudio Henrique também, professor na área de História, aqui da primeira igreja presbiteriana do Recife, e o reverendo Alderi, provavelmente o reverendo Hermes tem. Então, são módulos extraordinários. Então, fiquem orando por isso, né, para aqueles que têm interesse. Muitas pessoas já têm me perguntado há um bom tempo quando é que o seminário vai oferecer um curso, uma pós-graduação nessa linha. Então, nós estamos nos organizando nesse sentido. Essa é a primeira informação. A segunda, eu estou pensando seriamente de propor ao seminário um outro minicurso, né, como uma sequência desse nosso, especificamente sobre a história do pentecostalismo e neopentecostalismo no Brasil, já que não vai dar tempo da gente ver aqui. A gente vai ver somente umas nuances, né? Mas aí a gente teria quatro encontros, assim como a gente está tendo esses, especificamente estudando sobre o movimento pentecostal desde a sua origem até o movimento neopentecostal aqui. Então, essa é uma proposta que Deus está lançando lá para a congregação dos professores do SPN, para eles avaliarem. E a ideia é oferecer, se houver esse feedback, se vocês aí já se prontificarem, professor, eu tenho interesse, então eu estou vendo aí que vai ter um público e vou poder oferecer. Aí depois, no final, eu vou perguntar quem tem interesse. Também quem não tiver, não fique constrangido. De repente, pode ser que já saiba tudo a respeito do assunto e não faz sentido, né? A outra informação é a seguinte. Como coordenador do Departamento de História lá do Seminário Presbiteriano do Norte, durante um tempo, eu criei, pelo Departamento de História, um grupo de estudos sobre a história do protestantismo. A ideia era estudar, né, um livro específico. Na realidade, é um encontro por mês, esse grupo de estudo. E a ideia, isso era presencial, né? A ideia era estudar um livro específico. Quando não um livro, no intermédio ali entre um livro e outro, a gente convidava alguém para falar sobre pesquisa que estava fazendo no mestrado, no doutorado, mas especificamente na área do protestantismo. E foi uma época muito boa. A gente teve poucos encontros, mas foi um período muito bom. E agora, aí sim, parou porque foi quando eu comecei o mestrado e o doutorado, fiquei sem tempo. E aí ficou lá parado. Como eu terminei o mestrado e o doutorado, apesar de ter um bocado de coisa de atividade, mas eu pensei, vocês têm me motivado nesses encontros que a gente está tendo, em voltar novamente com essa ideia do grupo de estudo,
onde haverá um encontro no mês, por exemplo, toda primeira segunda-feira de cada mês. Estou dando um exemplo aqui. E a gente estabeleceu um horário. E aí, como eu falei para vocês, o encontro anteriormente, né, até porque nem sonhávamos com isso aqui, era presencial. E agora eu estou pensando em elaborar esse projeto do grupo de estudo para que esses encontros sejam virtuais, como a gente está tendo. Porque aí alcançaria pessoas que moram em outras regiões, no caso, muito de vocês. Tranquilo? E a ideia é totalmente 0800. Vocês não vão pagar absolutamente nada, aberto a vocês, ao público de maneira geral, para que a gente aprenda mais ainda a respeito. Então, minha intenção nisso é poder contribuir com difundindo a nossa história, que é uma história belíssima. E, como eu falei, né, ora estudando um livro antecipadamente, eu vou mostrar um livro para vocês, ora trazendo um convidado aqui que entra aqui na sala junto conosco para estar falando um pouco sobre a sua pesquisa, né? Então, tenho amigos que têm feito excelentes pesquisas que eu já entrei em contato com eles e eles se prontificaram para que a gente tivesse esses encontros. Beleza? Então, orem aí por esses projetos para que Deus nos ajude, que sejam executados, né, segundo a sua santa vontade, e que vocês também participem. Querem fazer alguma pergunta sobre isso, essas informações que dei? Fiquem totalmente à vontade. A pós-graduação que o professor falou é pelo sistema à distância, né? Exatamente, E do mesmo está jeito que está sendo aqui. estudado. Exatamente, exatamente. A pós-graduação, reverendo Estevão, a ideia é que o encontro seja na segunda, na terça e na quarta, à noite, sempre à noite. Geralmente de 6 ou de 7 às 10, nesses 3 dias. Era, no passado, na quinta, sexta e sábado. Como era presencial, e mesmo não sendo, acontecia de comprometer o horário, às vezes, da maioria que eram pastores, que tinham atividades, e aí o sábado acabava sendo um sábado perdido, queimado, né? De 15 alunos participava 7, 8, porque o restante tinham que viajar ou coisa do tipo. E também ficava muito puxado, porque era quinta, sexta e sábado, domingo já tem igreja, né? Então a ideia de ser segunda, terça e quarta não é que a gente tenha tempo livre, né, de descanso necessariamente, mas alguém vai fazer alguma pergunta? Pode falar, reverendo Estevão. Não. Então a ideia é essa, orem por esses projetos, né? Eu vou abrir o coração com vocês, nada que vocês não possam saber, né? Mas assim, a lucratividade disso tudo é a propagação do reino, assim, de poder contribuir com o conhecimento que esses professores têm, né? E repassar isso adiante. Por exemplo, esse minicurso, né, no seminário não tem lucro nenhum, a não ser, obviamente, divulgar, né, o trabalho que é realizado por eles, mas essa é a ideia nossa, a gente vestiu a camisa do seminário, abraçando a ideia, né, do diretor, do atual diretor, reverendo Stefano, que chegou aí, está aí conosco, para que esses projetos eles sejam executados, né, e tendo, acima de tudo, a participação de vocês. Reverendo Stefano, está conectando aí. Reverendo, seja bem-vindo, senhor diretor. Quiser dar uma palavra com a turma, reverendo Stefano, fique totalmente à vontade. Stefano, está me ouvindo? Eu acho que ele ainda está sincronizando o Zoom. Ele já entrou aqui. Mas ainda precisa sincronizar a câmera e o áudio. Acho que é isso. Deixa eu ver se ele vai entrar e quer dar uma palavra. E quando a gente começar, a gente começa já direto na aula. Alguma pergunta que queiram fazer sobre essas informações que dei do grupo de pesquisa, ou melhor, do grupo de estudo, Alguém teria interesses de
de repente, se houver um mini curso sobre a história do pentecostalismo, fazer. Com certeza. Silvan, Reverendo Estevão. Tenho sim. Josué. Sim, com certeza. Eu também. Eu também tenho. Sim, eu tenho também. Os eleitos também. Que todo mundo que tá fazendo, com certeza vai fazer. Ótimo. Bom saber disso. É melhor perguntar quem não vai fazer. Quem não for fazer, não fique constrangido, mas tem alguém que não vai. É melhor perguntar, porque o restante quer. Que bom. Fico feliz aí por esse feedback de vocês. Eu devo, no máximo... Pergunta, pastor, que passa o Sivaldo brincando. Pode mulher? Pode. Não só pode, mas... Pode mulher? Não só pode, mas traga outras também para participar e participar aí do... Né? E, gente, vocês vão ser esses grandes contribuintes aí em propagar esses objetivos do seminário, né? Nesses minicursos, curso de liderança, essas especializações. Convidem membros da igreja de vocês mesmos a participarem, né? Quanto mais gente, melhor, que possa aí aproveitar esse tempo, e para a gente é sempre muito bom. Eu quero, antes que esqueça, eu quero agradecer aí, acima de tudo, o carinho que eu tenho tido por parte de vocês. Deixa eu abrir logo aqui um arquivo que eu vou utilizar, e para quando eu começar de fato, ele já está aberto aqui. Deixa eu só abrir. Se o reverendo Stefano entrar aí e quiser falar, fique à vontade, reverendo. Vocês ainda não estão vendo minha tela, não, né? O material aberto, não, né? Ok. Jonadab está aqui querendo entrar, vai entrar agora. Então, veja, uma coisa muito elementar, né, mas de suma importância no estudo da história do protestantismo, da igreja no Brasil, é a gente relembrar aquilo que já estamos cansados de saber, que é a questão dos 3 períodos do Brasil, né? Aquela divisão ali, ela vai nos ajudar muito a entender a história da igreja no Brasil, a história do protestantismo no Brasil, a história do desenvolvimento, tanto da tentativa do protestantismo como o seu estabelecimento em meados do século XIX. Então, hoje a gente vai ver alguma coisa relacionada a essa divisão, particularidades dessa divisão, e depois eu vou voltar para falar sobre cada detalhe inerentes a cada divisão. Tranquilo? Na proporção que tiverem dúvidas, ou quiser acrescentar, ou quiser fazer qualquer tipo de pergunta, é só abrir o áudio e falar. Temos aí aquele material que abrimos semana passada, falando sobre cada parte. Vocês lembram? Está aberto aí para vocês, né? Então, nós vimos as datas e acontecimentos importantes que permeiam, né, a história da igreja no Brasil. Falamos sobre o descobrimento das Américas, né? Nós falamos... Só um minutinho. Nós falamos sobre o descobrimento das Américas ali em 1492, aquele novo percurso que Colombo tenta fazer para chegar às Índias, descobre esse novo continente que vai ter o nome de Américas, né? Em homenagem a Américo Vespúcio, que é depois de Colombo. Colombo cochilou, e aquele ditado que diz cochilou, cachimbo cai, né? Depois vimos o Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha, 2 anos depois, onde esse novo descobrimento, né, das Américas é dividido, uma parte fica com Portugal, outra parte fica com Espanha, onde nós vamos ouvir a ironia do rei da França, né, quando chega e diz assim, já que isso pertence a vocês, tudo bem, a gente não vai
desde que vocês nos mostrem que há a certidão de Adão que deu esse material para vocês. Em seguida, nós falamos sobre o descobrimento das Índias pelo Vasco da Gama, ali em 1498. Falamos sobre o achamento do Brasil em 1500, com Pedro Alves Cabral, né? Antes de Cabral esteve por aqui, eu já falei que teve alguns aventureiros, alguns navegantes. A carta de Pero Vaz de Caminha. Essas particularidades, a gente vai daqui a pouco falar mais ainda sobre ela. Vai cair daqui a pouco aqui, mas a gente retorna. Falamos que de imediato Portugal não investiu aqui no Brasil, isso porquê das invasões francesas, holandesas, né? E até mesmo antes disso, aquele período tido como período pré-colonial. É a questão das trocas, né? Aquela relação entre o índio e o colonizador, o invasor, né? Abrimos até ali aquela letra índios do Renato Russo, né? E vendo cada parte daquela metáfora. Falamos sobre a questão das feitorias, que eram aqueles armazéns temporários, que ficava logo ali à beira-mar, né? Próximo ali no litoral, que era um local que se acumulava madeiras, né? Tendo em vista que os navios, quando iam, os índios ficavam derrubando essas madeiras e acumulando para que, quando o navio chegasse ou retornasse, não se perdesse tempo. Falamos sobre as capitanias hereditárias, né, que é aquela parte que é a divisão feita para que cada mandatário ali ou cada responsável ficasse ali para que repassasse a lucratividade para Portugal, e essa acabou não dando certo. E falamos sobre o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, e hoje nós vamos falar mais ainda sobre esses detalhes. Então, como eu falei para vocês, né, é necessário que isso fique muito claro na nossa mente, que é essa divisão, vou relembrar essa divisão sobre os 3 períodos da história do Brasil, né? Vocês lembram as 3 divisões? E aí, quem gosta mesmo de história, né? Eu vou ser sincero com vocês, sem nenhum problema e nenhum constrangimento. Colônia, Império e República. Exatamente, Clemson. Colônia, Império e República. A gente vai ver agora. Veja, eu estudei, obviamente, assim como vocês, né? Naquilo que no passado chamava-se de primeiro grau, segundo grau, ouvia isso constantemente, mas nunca me preocupei em demarcar esse período. Eu sabia que tinha um tal de Brasil Colônia, não sabia onde tinha começado, onde tinha terminado, de igual modo império, monárquico, tanto faz, e também de república, mas nunca absolutamente me detive nisso. Eu só vim me deter nisso, por incrível que pareça, quando eu comecei a estudar a história para lecionar. Então, como foi dito, né, o Cleverson lembrou, colônia, império e república. Quando começa a colônia, né? Obviamente com a colonização, como o próprio termo já está dizendo, colônia por se tratar de colonização. O Brasil é colônia de Portugal. Então começa em 1500, vai até que ano? 1822. 1822, que é quando o Brasil torna-se Império. Império, ou também monárquico, que dá no mesmo, né? Trocar sempre por meia dúzia. Império porque tem imperador, monárquico porque é um período da monarquia. Por favor. Pode falar. A colônia não termina com a chegada da família real, porque a família real vai levar o Brasil à categoria de Reino Unido, não é isso? Não, mas só Reino termina... Unido de Algarves, em Portugal? Não termina com a chegada, não. Termina com 1822. E mais ainda dependente se torna com a primeira... Tanto é que a família real chega em 1808, 1810 tem os acordos que a gente vai ver, mas só em 1822, né, que torna-se de fato império, o Brasil monárquico, e isso vai ser ratificado com a primeira Constituição do Brasil em 1824. Então, a chegada da família real para cá, mesmo que seja uma chegada de moradia e de investimento, é também uma possibilidade que não desse certo.
E, de repente, o Dom João VI tem conhecimento que Napoleão bateu as botas e, de repente, podia ser que ele voltasse. Então, a chegada não determina que se torne ainda império. O império é quando acontece, de fato, essa demarcação em 1822, né? E muito particularmente pensando até em quê? Na independência. Isso acontece no dia 7 de setembro de 1822. É por isso até que é por esse motivo que o Brasil torna-se independente. Durante esse período, o Brasil só vai ter 2 imperadores, né? Dom Pedro I e depois o seu filho, nacionalmente, brasileiro, né? Mais identificado com a questão do Brasil. E aí, de 1822, quando é que o Brasil vai se tornar Brasil República? 1889. 1889. Né? E lembra a data? 15 de novembro. 15 de novembro, exatamente. Está vendo aí como vocês estão? Um golpe militar. Um golpe, né? Não. Então, nós temos aí, ó. Nós temos aí o que nós já vimos, pelo menos aqui. Brasil Colônia, de 1500 a 1822. Império, de 22 a 1889. E Brasil República, de 1889 em diante, né? Que é a forma de governo que nós temos. Forma de governo republicana, né? Que é a forma de governo em que representantes são eleitos para representar o povo. Pelo menos deveria ser assim. Então, falando muito rapidamente sobre cada período, até porque a gente vai voltar para ver particularidades, nós temos aí no Brasil Colônia. Durante o período do Brasil, no caso, durante esse período, o Brasil foi colônia de Portugal. O Brasil não tinha liberdade política, administrativa, nem tampouco econômica. Portugal nomeava os governadores e controlava totalmente o comércio, né? Portugal explorou o Brasil de todas as maneiras. Derrubou milhares de árvores de pau-brasil, da Mata Atlântica, plantou extensos canaviais para produzir açúcar, colheu drogas do sertão, produtos da floresta, criou gado e extraiu ouro e pedras preciosas. Então, isso é o período da colônia. No Império, em 1822, o Brasil tornou-se independente de Portugal. E com a independência adotou a monarquia hereditária, forma de governo em que o poder é exercido por um rei, imperador, passando de pai para filho, né? Interessante que, quando eu estudava História do Brasil, veja como são as coisas, né? Eu ficava sem entender que esse indivíduo era Dom Pedro I e esse era Dom Pedro II. Mas o problema maior para mim não era esse. Era assimilar, né? Ou imaginar que esse aqui foi pai desse. Eu digo, não, tem alguma coisa errada. Véio. Esse camarada aqui é bem mais velho do que esse. E como é que esse daqui foi pai desse? Eu ficava, quando criança, pensando sobre isso, né, quando ia fazer trabalho de história. Obviamente que as imagens representam, né, a faixa etária que cada um aproximadamente teve, né, vivendo um mais do que o outro. Então, de 1822 a 1889, o Brasil foi governado por apenas 2 imperadores, Dom Pedro I e depois o seu filho, Dom Pedro II. Durante o governo de Dom Pedro II, o café tornou-se a grande riqueza brasileira, o principal produto de exportação. Já na República, né, eu estou fazendo uma síntese de cada período para que a gente relembre o que já sabemos de qual é sorteado. Durante a República, que acontece ali em 89, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, onde Dom Pedro II e sua família foram obrigados a sair do país. República é uma forma de governo em que os cidadãos escolhem um presidente por meio de eleições para governar o país durante um período limitado de tempo, atualmente 4 anos. O Brasil deixou de ser um país essencialmente agrícola e alcançou grande desenvolvimento, principalmente no setor industrial. Então, notem que, de período para período, né, há também uma mudança dentro desse setor econômico. Gente, vai cair agora aqui e a gente retorna
rapidamente, beleza? Voltem rápido mesmo, para a gente aproveitar o tempo.